Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você, não é festa de herê, é o Suave na Nave abduzindo você. Eu sou o Coy, meu amigo Antônio, e roda a vinheta. Novidades na casa, hein, Kioshi? Esse episódio vem cheio de novidades. A gente já vai começar já falando que temos apoiadores. Apoiadores não, o que me deixa mais feliz, apoiadoras. São 3 mulheres guerreiras, 3 mulheres fantásticas que tá apoiando esse episódio e o Suave na Nave daqui pra frente. Vou começar falando da Cacta Decor, a loja da Fran, fica ali na Oswaldo Cruz. Você pode procurar a Fran lá na Cacta. Vou deixar o link da loja da Fran aqui nos comentários. E também quero dizer que eu fui lá no buffet de inauguração da loja. Cara, tem muita coisa bacana. Se deixar a Carla lá, eu tô falido. Não tem como, é muita coisa boa e barata, né? E a Fran é muito dedicada, muito cuidadosa, sabe? Muito caprichosa. Não só na qualidade dos produtos que ela vende, mas do serviço também. Se tu pegar para ver assim a embalagem, tem cheirinho, tem lacinho, tem todo um cuidado muito especial. Fran, obrigado, seja bem-vindo ao Suave na Nave. O seu apoio, a sua contribuição ajuda muita gente. Temos também guloseimas, bolos e salgados. Lídia Sabor e Arte. Lídia é outra mulher guerreira também que eu posso falar assim, conhecedor da causa. Que eu já saí da casa dela umas 2 horas da manhã falando com o Carlinho, o marido dela, e a bicha tava lá na cozinha fazendo bolo. Lídia não é só bolo, chega na Páscoa também tem ovo de Páscoa de tudo quanto é jeito, de colher, de pote, de tudo que é forma. Ela é a maga da cozinha. A bicha manja, velho. Pra você saber mais também, vou deixar o link dela aqui na descrição, e lá no nosso Instagram eu vou deixar também o link das 3. Sempre vou estar trazendo promoção dela pra vocês, tá bom? E não para por aí. Tem a menina Ingrid, outra mulher guerreira que eu vi desde pequena correr atrás do que ela queria. A batalhadora Ingrid Lima Studio tá com a gente. Se você quer fazer unha, quer fazer sobrancelhas e cílios, procura a Ingrid. Vou deixar o link aqui também. Se chegar lá falando que viu Suave na Nave, pé e mão, R$30. Eu tô precisando, hein, Ingrid? Vai fazer a sobrancelha lá. Toca o violão aqui, ó. Tô precisando fazer a Lídia tá dando 5% de desconto em qualquer bolo dela. Se você for lá também no link da Lídia, vê lá o Instagram dela, escolhe o bolo que você quer, fala que viu aqui no Suave na Nave, tem 5% de desconto. E na Cacta Decor, procura a Fran, fala que assistiu aqui no Suave na Nave que vai ter desconto especial para vocês, tá bom? Muito obrigado às nossas apoiadoras. Valeu, vocês ajudam o Suave na Nave a fazer voos cada vez mais longos. Nossa senhora, ele falou bonito, hein, Antônio? Obrigado, pessoal. Tem algum recadinho para alguém essa semana? Eu quero agradecer o Amantes de Assombrações que eu fui lá, né? Mário, grande Mário. Mário, obrigado, viu, meu irmão? Foi uma entrevista muito bacana, a gente conseguiu explanar bastante sobre o trabalho com desenho mediúnico, a gente já convidou o Antônio para se apresentar lá também. Né, foi uma troca de informações muito boas aí. Obrigadão, Mário. Paizão, como sempre, você está com a gente em todos os episódios. Minha assistência técnica 24 horas. Meu guru do YouTube. Bem, vamos ao que interessa? Vamos, que é um tema muito extenso, um tema que mexe com história, que mexe com livros sagrados, que mexe com o inconsciente coletivo, porque envolve mitos que passaram de gerações. E a gente vai ousar a tentar explicar de uma forma muito simples algo muito difícil. Gente, ó, não é uma criação minha do Kioshi. Não. A gente não está inventando isso, eu não estou aqui questionando nenhuma palavra, nenhuma vírgula da Bíblia Sagrada. Não estou aqui dizendo que é certo, que é errado. A gente não tem a intenção de querer doutrinar ninguém a nada. Isso é uma coisa que existe, para você ter noção, há 5.000 anos antes de Cristo. A gente está só conversando e levantando essa informação para vocês. Se plantar alguma dúvida aí, alguma curiosidade, tem muito material, muita coisa específica, bem detalhada na internet. Aqui é só assim, uma orientação para vocês ficarem sabendo disso. E isso são
os Anunnakis. Anunnaki. Eu acho o nome muito bom. Muito louco, né? Aham. Mas os Anunnakis vêm da onde? Nas minhas pesquisas, assim, eu vi que Anunnaki é um termo humano, que não era como eles se autodenominavam. A primeira vez que foi denominado foi pela civilização suméria, Isso. que é a primeira civilização historicamente humana, que a história humana possa... Até hoje não acharam nenhuma civilização mais antiga que os Sumérios. Sumérios, que fica ali na Mesopotâmia, que hoje é Iraque, né? naquela região. E há 5.000 anos atrás já encontraram vestígios de tábuas, escrituras. Foi a primeira civilização a ter uma língua em comum, uma civilização com hierarquia. Um estado. Era uma civilização mesmo, formação de civilização ali, de grupo, de conjunto de indivíduos. Tinha a parte de quem comandava, tinha uso de matemática, uso da agricultura, uso de uma cidade como nos moldes antigos, mas como é hoje, né? A estrutura. E aí, nessas escavações, encontraram algumas tábuas sumérias. Eu vou ver se eu deixo a imagem das tábuas sumérias aqui na tela para vocês verem. E foi achado por volta de 1850, 1860 essas tábuas sumérias. Só que naquela época não tinha tecnologia nem conhecimento para poder desvendar o que tinha escrito ali, porque era usada a linguagem cuneiforme. Olha, Anunnaki, cuneiforme porque é cônico, é para dentro, eram umas tábuas de argila e eles eram umas escritas em baixo relevo. Sim. Só que até então não se tinha conhecimento para decifrar. Foi aí que um historiador, acho que foi Zacarias Sitch, que conseguiu criar um padrão de linguagem para aquelas escrituras e começou a decifrar. E por incrível que pareça, cara, o que tinha escrito ali há 5.000 anos antes de Cristo bate muito com o que a gente tem escrito na Bíblia hoje em dia, né? Não só na Bíblia, como outras culturas, né? Aí entra aquela questão do sincretismo, né? Quem é o primeiro? Quem está imitando quem? Mas ali é a primeira fonte que temos, onde vem um Deus superior que faz um ser aqui na Terra de imagem e semelhança, bate com muitas coisas que a Bíblia fala sobre Adão e Eva, sobre a criação do paraíso. Tem o dilúvio lá, que a gente vai chegar mais pra frente, mas assim, bate com informações de deuses e coisas que aconteciam na Mesopotâmia. Mesopotâmia, né? Tá certo, rapaz? Mesopotâmia. Desculpa o erro. Com deuses da Grécia, com persas, do mundo inteiro, tem algo em comum. É muito interessante isso. Sim, olhando friamente, é a mesma história contada de várias formas diferentes pelo mundo inteiro. Espectros diferentes. Mas se você pegar assim, friamente e analisar, é a mesma históa. Sim. Muito interessante isso. A história contada pelos sumérios há mais de 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, 7.000 anos atrás, é bem impactante. Se você parar para pensar que nos dias de hoje a gente está procurando vidas fora da Terra. Sim, porque nas tábuas já explicavam sobre astronomia. Eles sabiam que o Sol era o centro do nosso sistema solar e os planetas giravam em torno. Se eu não me engano, eles sabiam as proporções dos planetas. Júpiter era maior. Não, o nome não era Júpiter. Tem uma imagem de uma tábua suméria, eu vou colocar aqui na tela também, onde mostra perfeitamente um Sol e 10 planetas ao redor dele com tamanhos diferentes. E aí tem o 11º planeta, que a ciência já diz que tem, que não tem, e o 12º planeta, que hoje é chamado de planeta X, que até então não se tem muita informação dele, que dizem que é um planeta que está bem na divisa do sistema solar e não sabem se está dentro ou fora do sistema solar, né? Está indeciso. E é o planeta que, pelos sumérios, é chamado de Nibiru.
Nibiru. Tu tá enxuado, hein, Antônio? Tu vai colocar a imagem aqui nos vídeos? Vou colocar, mas Nibiru vai ficar aqui também, né? Imagem de Nibiru Nibiru. tá em algum canto aqui, então. Eu não sei se a pronúncia é Nibiru, Nibiru, já vi gente falar Nibiru. Nibiru rima com chuchu. Caju. Né? E fala que é um planeta que ele, sei lá, de quantos milhares de anos, ele faz uma trajetória que fica muito próxima ao planeta Terra, não é isso? A formação dele, como não é igual à nossa, então o movimento de translação e rotação dele é diferente do nosso. Sim. E aí, 3.600, a cada 3.600 anos, ele se aproxima e chega na órbita da Terra. Próximo à órbita da Terra. Então, aí acontece a interconexão dos Anunnakis se aproximarem da Terra, e foi em uma dessas aproximações deles da Terra onde começa a história contada pelos sumérios. Sim. Porém, a motivação para eles virem para cá está relatada no livro Seriam os Deuses Astronautas, que é um livraço que mudou a cabeça de muita gente. A minha mãe leu e falou assim, nossa, na época, para ela foi um divisor de águas, assim. Porque um choque, cara, né? Porque, se eu não me engano, ele começa a fazer correlações com a Bíblia, correlações com um monte de passagens, né? E mete ufologia no meio e dá uma quebrada na mente. Aí. E tem o livro também desse historiador, Zacarias Seit, que é O 12º Planeta, o nome do livro. Que ele conta a história de Nibiru e de tudo que aconteceu lá para que os Anunnakis viessem para a Terra. Porque lá naquele livro conta que, assim como no planeta Terra, Nibiru estava passando por alguns perrengues com a camada de ozônio, aquecimento global. Porém, para resolver o problema deles, eles precisavam de ouro. Um dos minérios que eles precisavam era o ouro, entre outros. E eles saíram universo afora procurando por ouro até encontrar um planetinha azul orbitando um sol e resolveram aterrissar aqui nessa terra para buscar ouro. Não parece os portugueses chegando no Brasil? Que coisa, né? Mas e no romance, que é um romance, ele era um historiador e ele era autodidata em falar línguas, né? Línguas sumérias, de altos estudos, né? E eu não sei de onde ele tirou se foi da cabeça dele, se foi ali dos estudos dele. Falou que tava igual a gente tá agora, tava numa treta danada lá no planeta, né? Treta por poder, né? nem parece igual, né? E um dos exilados lá, dessa treta que tava tendo no planeta, veio a parar aqui na nossa bolinha azul. Ele foi expulso de Nibiru porque, na verdade, tinha um rei de Nibiru. Isso. E esse... Que era o rei. E aí, esse maluco aí falou, não, eu sou maior do que ele, eu quero o lugar dele. E aí matou o rei de Nibiru, para tomar o lugar dele. Porém, a população de Nibiru falou, não, ele tem um herdeiro de sangue, que é Anu. Então, Anu vai ser o deus, o rei de Nibiru. Só que aí a população falou, não, vamos fazer então, já que vai ser, pra ser justo, vocês vão sair na mão aí e resolve, sem arma, sem nada, na porrada. Democracia? Não. Na porrada, vamos resolver no soco. Às vezes resolve. Então eles saíram na mão lá, Anu ganhou, como filho por direito, ficou sendo o rei de Nibiru e ele exilou esse outro maluco. Falou, não, some, vaza daqui. E esse maluco saiu de Nibiru e veio parar na Terra, onde ele achou ouro. Para se redimir das besteiras que ele fez e querer voltar para Nibiru, ele voltou com ouro e falou, olha o que eu achei. Sabe o que me lembrou? O Capitão Zod lá do Superman. Tem muita referência, né? Aquele exilado e vai acabar aqui, né? E daí ele volta lá para Nibiru, mostra que achou o ouro e falou, eu sei onde tá. Vamos para lá? Daí sim. Lembrando que eles utilizavam um ouro em pó na história, que era para reverter o processo da camada de ozônio, eles usavam do ouro para poder acabar com a camada, fechar o buraco da camada de ozônio. Isso mesmo. E o Anunnaki, em sumério, aqueles que vieram do céu.
É a tradução suméria. E, gente, existe, tá? Isso aí não é história, não é história Não é de quadrinho, fantasia, não. As tábuas sumérias existem, eu vou colocar as imagens na tela. Todas essas histórias que a gente está contando aqui foram escritas pelos sumérios. São relatos dos sumérios. Eles falaram o que aconteceu com eles, como que a civilização humana foi criada. Então, assim, não é uma invenção, uma criação minha do Kyoshi. Daí, esse cidadão Anunnakiano foi para Nibiru com ouro, falou, ó, tem um planetinha em tal lugar, vamos para lá que a gente vai extrair ouro de lá. Só que assim, tem que escavar, tem que fazer força, trabalho braçal. E a gente é nobre, né? Então vamos levar nossos escravos? Ixi. Daí entram os Ig-Igs. Falaram que, aí eu não sei se tá no romance, mas eu vi as pessoas relatando na parte espiritual que os Anunnakis, que a gente chama de Anunnakis, era um povo que tinha uma tecnologia muito avançada e tinha muita guerra. Eu não sei se era no planeta deles ou entre planetas, não sei. E essa raça aí que você falou... Ig-Ig. Eles estavam em combate contra os Anunnakis. Eu não sei, alguns falam que eles acabaram virando escravos. Alguns falam que os Anunnakis mudaram eles geneticamente para servir eles. Eu sei que acabaram trazendo essa raça para cá, para o nosso planeta. Para trabalho. Nas minhas pesquisas, esses Ig-Igs eram meio que reptilianos. Isso. Que foram usados pelos Anunnakis como escravos por muitos anos lá já em Nibiru, e eles trouxeram eles para cá. Só que chegando aqui, eles se rebelaram. Eles falaram, não vamos trabalhar mais para vocês, não queremos... Chegou um ponto de cansaço que eles não estavam aguentando mais. E então, como estava tendo muita violência, muita treta, guerra mesmo aqui na Terra dos Anunnakis com os Ig-Igs, eles levaram os Ig-Ig de volta, embora, e falaram, vamos criar seres à nossa imagem e semelhança, que a gente tem um controle sobre eles para poder fazer esse trabalho escravo pra gente. Nossa imagem e semelhança. Tem algum... Onde você viu isso aí? Algum Deus que desceu do céu e fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Só que aí no caso é muito louco, e os Ig-Igs também estão nas tábuas sumérias, tá? Então. Tem desenhos lá dos Anunnakis com chicotes na mão e chicoteando um outro ser mais reptiliano, e ao redor homenzinhos que na verdade ainda eram os primatas, porque aí vem agora a parte da evolução, que é a parte que mais começou a me chocar, assim, que eu falei, caraca, mano, faz alguns sentidos algumas coisas. A evolução veio vindo lá desde os primatas, o macaco foi, levantou, tudo normal, né? Tudo andou, tudo bonitinho. E da onde que o macaco virou homem? Onde aquela espécie deu um salto. Da onde que de um dia pra noite ali o macaco virou e falou: não! César. Nossa, que referência. Quando foi, né? Aí tem a explicação pelos sumérios, há 7.000 anos atrás. Isso é histórico, Os sumérios dizem, tá relatado nas tábuas, que os Anunnakis, quando chegaram aqui e não deram conta de domesticar os Ig-Igs, mandaram os Ig-Ig embora, e aí eles pegaram aquele primata que morava aqui, que morava nas cavernas, que conviveu com os dinossauros e tudo isso aí que todo mundo já sabe, e eles pegaram o DNA dos Anunnakis com o DNA desses... Passa, amor. Então os sumérios pegaram o DNA dos primatas junto com o DNA dos sumérios, e eles fizeram um ser à sua imagem e semelhança. Aí eu vou só te dar um estalo assim, ó. O Adão criado na Bíblia, feito do barro, e a mulher é feita da costela de Adão. A costela tem um formato muito parecido, se você olhar, com o desenho do DNA. Sim, os cruzamentos ali, né? Então a primeira mulher da Bíblia foi feita da costela de Adão.
Não seria do DNA? Então pegou, eles criaram o primeiro lá, que eles misturaram o DNA dos Anunnaki com o do ZT, criou um homem. Beleza, agora pega o DNA desse homem e faz a mulher. Melhorada. Se é mulher, é melhorado. E aí tá na Bíblia que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e a mulher da costela dele. E eu vi alguns historiadores, e cara, é engraçado que o rapaz era historiador e ele mexia com essa parte espiritual. Ele fala que tem uma tradução aí que tá meio confusa, né? Que ele fala que, eu não vou saber a palavra original, mas quando ele fala assim que o homem veio do barro, na tradução correta seria do molde. Não seria o barro, seria um molde. Então a gente viu nos moldes do nosso criador. Seria a parte genética, assim, na moldura dos nossos criadores. E ele fala também que os Igig, eles uma parte ficaram aqui no planeta e usaram o DNA deles também. Por isso que a gente tem partes reptilianas no nosso DNA. Eu não sei, não me aprofundar nisso porque eu não sei. E foi partes genéticas dos Egigs, parte genética dos Anunnakis e parte genética desses novos, dos hominídeos ali que estavam aqui na Terra. Misturaram tudo e começou a ter umas mutações meio... Deu ruim no começo, né? Aí nasceu uns gigantes com um olho só. E você vai olhar na Bíblia... Ciclopes. Tá lá os ciclopes, os gigantes. Os Néfilins. Néfilins, que é o cruzamento de anjos. Que vieram do espaço. Porque se não tá na Terra, é extraterrestre. Cara. Anjo é extraterrestre. Se a gente for para outro planeta, a gente é extraterrestre. Não, a gente é extra-Marte, se a gente for pra Marte. Se a gente for pra Marte, pros marcianos, a gente é extraterrestre. Não, é marciano, é verdade, é burrice mesmo. E outra, Marte só é Marte pra gente, né? A gente que batizou Marte de Marte. No livro eles falam que nosso planeta é aqui, né? Planeta aqui. Tiki, uma coisa assim, Uns nomes meio loucos. Mas então, aí as Sumérias dizem que quem criou o primeiro homem, a primeira mulher, e daí começou a clonar e fazer uma civilização humana, foram os Anunnakis. Certo, correto. E aí voltando para esse historiador, ele falava que, cara, aí brisando, e nem, não sei. Ele falou que antes dos Anunnakis já tiveram outras civilizações aqui. Não fazendo o trabalho que os Anunnakis faziam, mas que há 450 milhões de anos, e não estou eu aqui para julgar quem está certo e quem está errado, tiveram civilizações extraterrestres aqui já convivendo, e eles foram os primeiros a estar aqui, a fazer algumas coisas no planeta, e acabaram, fala até de Ratanabá, que está na moda agora, aí do Ratanabá, e acabaram indo embora e deixando algumas informações que os Anunnakis acabaram colhendo para fazer esse projeto aí. E cara, assim, a gente tá aí nos dias de hoje vasculhando o universo com o telescópio de James Webb. A Lua tá agora em alta, tá todo mundo querendo ir pra Lua de novo, né? A Índia chegou lá na Lua esses dias. China tá indo, agora tá uma guerra pelo lado sul da Lua, que é onde ninguém... Dark Side of the Moon, o lado escuro da Lua. Agora tá uma briga pela Lua, mas assim, a gente não encontra planeta nenhum, vida nenhuma fora da Terra. Por quê? Será que todo mundo já se foi? Porque eles são muito antigos, são os deuses antigos, os povos antigos, e a gente é um planeta novo, que tá agora, começou agora. Eu vi duas coisas. Eu vi que em alguns planetas a questão está na dimensão, que a vibração nossa está na terceira dimensão, e em alguns planetas a vida está em outra dimensão e os nossos olhos a matéria não bate lá. E eu vi uma que é muito interessante, que fala com algumas teorias aqui da Terra, que muitos planetas são habitados internamente. E eu achei interessante porque eles falaram assim, pensa, vocês estando na crosta, você está exposto a meteoro, a vulcão, a um monte de coisa. Tudo que cai. Se caiu um meteoro aqui, acabou o planeta, que nem os dinossauros, né? E eles falam que alguns planetas, eles têm civilizações dentro da Terra, dentro do planeta, como uma forma de proteção. Bunker. Vai sair um bunker, olha bunker, ó.
Então, será que de lá vem Afonso 3D? Olha, imagina as criancinhas vindo de lá, bonitinho. Afonso Solano mantém em cativeiro uma espécie desse Cativeiro. ser. Afonso 3D, um abraço, a gente gosta muito de vocês. Vocês não têm noção do quanto vocês são referência pra gente. Pô, é mais fácil o 3D manter o Afonso no cativeiro do que o contrário. É, né? A gente voltou, aí tá. Agora a gente voltou a dar uma... Voltou, eu tava no 3D daqui. A gente tava falando de genética, né? É muito parecido com o que a gente tá fazendo hoje, né? De proporções diferentes. A gente tá mexendo com outras espécies, melhorando. Por exemplo, de forma muito arcaica, o homem começou a cruzar animais. Vamos falar de cachorro. Os cachorros eram seres agressivos, eram do mato, lobos, né? Selvagens. E hoje em dia a gente tem um Yorkshire que cabe na minha mão. O bichinho não consegue nem respirar direito. É muita mutação genética. Que são mutações de cruzamentos. Hoje a gente já tá brincando com DNA mesmo. A gente tá mudando cadeias clonando. A gente já clonou ovelha. Cara, eu vi uma matéria, só fugindo um pouco, mas história, cultura. Um cientista que afirma que já foi feito em laboratório um híbrido de homem com macaco. Eita! E ele viveu alguns anos em cativeiro. Vai, moto, passa. Viveu alguns anos em cativeiro e abateram ele por estar demonstrando atitudes instáveis. Mas é o que aconteceu nas primeiras mutações dos Anunnakis, né? Aquelas criaturas não muito... ciclopes, gigantes. Eles perderam o controle um pouco, aí nasceu uns gigantes. Até que eles conseguiram fazer o primeiro homem. E qual é o nome dele, Antônio? Adamu. O primeiro homem criado pelos Sumérios, ou pelos Anunnakis, relatado pelos Sumérios há 7.000 anos antes da Bíblia ser escrita. Adamu. Tem o nome de Adamu. Que lembra? Adão, que é o primeiro homem feito por Deus que está na Bíblia. Gênesis tem muitas passagens que, se você bater com as tábuas sumérias, que são muito mais antigas, tem muita correlação, tem muita coisa ali que bate. Adamu foi feito pelos Anunnakis e ele ficou no Jardim do Éden. Que é o paraíso na Bíblia, né? E os sumérios relatam também a criação desse jardim, que os Anunnakis fizeram um jardim enorme, onde eles colocaram lá uma espécie de animais e tudo, e falou para ele, Adamu, dê nome aos bichos. Cara, isso é muito bíblico, né? Como na Bíblia, o jardim tá lá, dá um nome pros bichos aí, não vai ficar sozinho não, vamos te clonar, aí o desenho do DNA, a costela, fizeram a mulher, vamos começar a civilizar isso aqui, povoar isso aqui. Isso bebe muito da Bíblia hoje, porque a Suméria fica muito perto ali da Babilônia. Certo. E essas informações chegou na Babilônia. E aí os hebreus, também pela aproximação, acabou absorvendo essas informações. Então é meio que óbvio que na Bíblia, no Velho Testamento, os hebreus relatassem essas histórias porque com nomes diferentes, né? Era as referências. Que nem hoje. A Bíblia chega pra gente hoje com muita falhas de tradução. De comunicação. São traduções diferentes. Então a gente tem uma história hoje contorcida da história original. Com certeza. Por erros de tradução. Assim como os hebreus contam a história que hoje é a bíblica, com algumas distorções que saiu das dos sumérios, que foram os primeiros a contar essa história. Mas a história é muito parecida. O básico, assim, o contexto é o mesmo. Isso é o mesmo. Então, no relato que está lá, os adâmicos, o Adão, ele era menor que os Anunnakis, né? Os Anunnakis pra gente eram muito... eu não sei se tem um relato da altura. Mas eles quase os gigantes relatados na Bíblia, eram ali, seres grandes. Iguais a nós, mas muito, muito grandes, né? E fala que... vou chamar de Adão. Ele tinha muitas características dos Anunnakis, né, de inteligência, de desenvoltura, e isso empolgou muito eles. Eles começaram a passar informações e a criar mais, né, se eu não me engano, a criar mais
Eles pegaram apego pela criação deles ali, então eles falaram assim, ó, vamos ensinar vocês a minerar, vamos ensinar vocês a trabalhar com ferramentas, ensinar vocês a se organizar como política, sabe? Ter alguém aqui para administrar, vamos trazer para vocês conhecimento de línguas, de escrita, e aí dali toda a informação. Os Anunnakis, como você falou aqui de relação a tamanho, nas tábuas sumérias tem, e no Egito tem muito. Se você vê como eles relatam, eles descrevem os Anunnakis, são aqueles seres maiores, grandes, com uns chapéus meio cônicos na cabeça. Sim. E asas, que são praticamente os anjos na Bíblia, que são verdade, seres que vieram do céu com asas. O céu se abriu em luzes, em fogo. E isso, talvez não ter palavras para descrever como a gente tem hoje, ou, sei lá, eles descreviam as naves chegando. Do jeito deles, né? Os barcos chegando. Porque tem muito de carruagem. Pode ver que na Grécia e no Egito, eles usam muito o desenho das bigas, para relatar que esses deuses estavam em cima dessas bigas que veio do céu, mas... Sem falar que em muitas figuras, até da época medieval, estão escancaradas, assim, naves espaciais, assim, carruagens de fogo voando no céu. Na Índia tem isso também, na Índia Antiga tem tanto gravuras como esculturas, assim, com carruagens voando. Assim. Tem uma imagem que foi achada no Egito, numa escavação, vou colocar aqui na tela em algum lugar. Um beijo, Ramsés. Que é Jesus Cristo na cruz, e de fundo tem 2 naves espaciais subindo, 2 discos voadores subindo. No Egito? Acharam no Egito. Que louco. Eu vou achar, vou colocar aqui na tela, e se eu pegar qualquer coisa eu coloco o link também da fonte, que aí tem o texto todo explicando como que essa imagem foi para lá. E dentro disso, recentemente acharam também catacumbas assim, gigantescas, de 5, 6 metros. Não acharam ossos, bem recente. Não acharam ossos, não acharam joias, nada. Mas o tamanho da lápide ali, do lugar, é de 6 metros. Quando você fez o tamanho da lápide, pensei que você ia falar. Você gostou, né? Lapa, né? Mas aí vem a parte que você falou que alguns Anunnakis ficaram e alguns Igigis ficaram na Terra. E aí vem essa parte. O Egito, falam que os faraós, todos os grandes faraós, eram desses híbridos que eram mais fortes, mais evoluídos. Sobre o que tu falou do Adão, eu não lembro se é no livro que fala isso ou se é na tábua. Que fala que eles iam passar a questão política de organização, de organizar a sociedade, mas quem seria o líder seria algum descendente direto dos Anunnakis, não é isso? Sim. Aí me lembra muito essa questão do faraó. Mas então, aí Anu, que era o rei lá em Nibiru, que desceu aqui e fez isso tudo, ele se relacionou com uma mulher. Ocorreu 2 problemas. E teve 2 filhos. Ocorreu 2 gêmeos. Olha, quem lembra vocês aí, 2 filhos gêmeos, homens... Na Bíblia Sagrada. Que gostavam de muita treta. Mas aconteceu 2 problemas. Um, é que eles falavam que os homens não podiam... A humanidade não podia se procriar muito. Só que nós gostamos muito da coisa, né? Lapada nela. Então, assim, a galera começou a se procriar demais. Perdeu o controle populacional. Começou a ficar muito grande, eles perderam um pouco o controle da coisa. Muitos foram expulsos do Éden, né? E eles relatavam que as mulheres eram muito bonitas. Então eles começavam a se apaixonar, mas não podia ter relação. Mas quem quebra a lei é o rei, né, cara? Aí ele foi lá e sentou-lhe a anaconda. Deu o chakra básico ali, o sexual nela lá. E aí teve 2 filhos. E tiveram 2 filhos que seriam na Bíblia o Caim e Abel. Isso. E que nas tábuas sumérias também relata que esses 2 filhos queriam agradar muito o deus Anu, e um por ciúme acabou matando o irmão. Cara, exatamente a mesma história. Como na Bíblia. E daí esse filho foi expulso dali do convívio e foi
em busca de novas terras, novos ares. Ele foi exilado, né? Foi então, e aí ele foi viver a vida dele. Isso. Cara, e aí eu vi esses dias, ó, meu Deus, gente, povo da igreja, não briga comigo, tá? A gente tá falando de ciência e de tudo que a gente tá vendo na internet, tudo que tem acontecido ultimamente. Uma explicação aí de quem era a mulher de Caim depois que ele matou Abel. Não faço ideia. E, tipo, se só tinha Adão e Eva, e aí Caim saiu de lá, ele teve filho com quem? E aí, historiadores e tal, chega a cogitar a relação de Caim com uma macaca. Fazer uma outra... Não é nada de absurdo assim, porque AIDS e um monte de doenças aí vem de animais. Mas se a gente pensar que muitos dos seres humanos da raça humana que os Anunnakis criaram foram expulsos, tem uma passagem da Bíblia que fala que Adão e Eva, quando foram expulsos do Éden, encontram a cidade. Eles encontram. Então deve ser essa galera que foi expulso. Que já foi expulso de lá. Tem muita relação, né, cara, de tudo que já foi escrito lá. Lembrando que na Bíblia também tem muita metáfora, né? Então a gente tem que saber interpretar. Cada um vai ter uma interpretação do que está acontecendo ali, né? Mas... voltando para os Anunnakis, os seres humanos trabalhavam para fazer a mineração, trabalhavam para agradar os deuses em troca de aprendizados. Aí teve uma revolta muito grande também de novo, né? Porque eles... Sim, a população ficou grande o suficiente para falar, não chega... E começaram a ter vontade própria. E os Anunnaki meio que, fica vocês aí. Porque, se eu não me engano, no livro, eu não sei se é na tábua, acho que é no livro, Nibiru voltou ao normal. O céu ficou tranquilo. Não, nas tábuas sumérias diz que eles conseguiram voltar, resolver os problemas deles lá. Então eles deixaram a galera que eles criaram aqui na Terra e voltaram para Nibiru, até por conta da rotação que ela ia para longe de novo. Então eles só conseguiriam voltar depois de... Agora tu pensa, isso o cara falando há 6.000 anos atrás, né? Hoje é difícil a gente explicar para a pessoa que, por exemplo, para ir para Marte, a NASA tem que fazer um cálculo. Tem que depender para ver onde é que está Marte na sua trajetória no Sol e onde é que está o planeta Terra, para ficar o mais próximo possível. Quando eles vão se aproximar para poder... Né? E a mesma coisa aconteceu pelas escritas sumérias com Nibiru. E daí vem uma outra frase muito escutada no cristianismo e que está lá na tábua suméria, é que ele vai voltar. Todo mundo fala, o Criador fala de Jesus, Jesus vai voltar, o dia está chegando, o dia do juízo final está chegando. E nas tábuas sumérias diz que Nibiru foi lá para os confins do sistema solar e agora está voltando, está se aproximando, e quando chegar no ponto mais próximo com a Terra, eles vão voltar. E antes que a gente ache que está pirando só no livro, né, tem... Na Etiópia tem tribos, alguns lugares lá, que eles ainda estão esperando. Não, eles cultuam os Anunnakis, tem religião, na África principalmente. Eles estão esperando essa volta aí de Nibiru aí, esse momento correto entre os planetas para ter a volta do grande Deus. E quando eles voltarem, como eles vão saber onde é o local exato para eles voltarem, para eles aterrissarem? Aí vem outra curiosidade, que são as pirâmides. Construída há milhares de anos e, cara, elas são em proporção de distância de uma para outra exatamente a proporção das 3 Marias ou das 3 estrelas mais fortes do cinturão de Órion. Como que naquela época, sem conhecimento, sem nada, eles sabiam essa proporção, localização, e dizem que as 3 pirâmides seriam, na verdade, 3 torres, que elas estão justamente alinhadas com as 3 estrelas lá em cima. Então é só chegar no cinturão de Órion e descer. O GPS vai descer exatamente ali nas pirâmides, cara. E o que eu acho mais incrível, assim, é que no planeta inteiro tem pirâmide. A gente tem a gente acha que é só o Egito, né? Já encontraram pirâmide no mar do Japão.
na China. Aqui na América do Sul, os astecas, os maias, os incas, todos eles... cara. E aí dizem que é esse essa povo, correlação. É esse povo que foi expulso lá do jardim, lá do Éden. O ensinamento deles. E aí eles foram se espalhando pelo mundo e foram criando essas civilizações. E todas elas com essa mesma... aprendizado, essa escola. Essa mesma escola. Eles têm essa estrutura assim, meio parecida, de pirâmides... As vestes, se você pega desenhos incas, maias... Conhecimento astronômico. Cara, é muita informação que eles tinham há anos atrás e a gente tem que ficar fazendo pesquisa antes de vir gravar aqui. Senão a gente não consegue falar. Não, e eles, como eles tinham isso, velho? Eu acho magnífico. Aí eu fico pensando também, assim, porque deu uma zerada na cabeça nossa, assim, sabe? Dessas informações? Por que isso... sobre Anunnakis, no Nibiru e toda essa história, não é contada pra gente? Sabe que eu vi nas pesquisas dessa galera que fala de espiritualidade e tudo, fala que é assim, vamos viajar. Agora é a hora de que os Zigigs, que nós chamamos de reptilianos, eles ficaram com muitos ciúmes dos humanos. Porque os que ficaram aqui, eles tinham um sentimento que esse planeta era um deles. E se tu pensar, eles estavam aqui antes da gente. Sim. Então você fala assim, vocês estão invadindo o que já era nosso, né? E fala que eles tinham comportamentos diferentes do humano. Eles eram muito mais energia masculina, dominante. Não estou falando que isso é ruim, mas eles tinham muito mais energia masculina do que esse equilíbrio sei lá, o ser humano chegou a ter. Eu não acredito muito nesse equilíbrio, não. Então esse ciúme fez com que eles criassem, com o conhecimento que eles tinham, que eram mais que os humanos, criassem um submundo onde eles pudessem controlar a humanidade a favor deles. Então, aí onde vem as teorias que os reptilianos controlam governos, controlam sistemas de mídia, de informação, os sistemas de igrejas, de tudo. Se você é um reptiliano e está assistindo a gente, controla as mídias, ajuda a gente, dá um boom aí no YouTube para nossos vídeos aparecer para mais gente. E que tá falando de você. Alô, reptilianos. Gente, só para lembrar, esse episódio tem o apoio de Cacta Decor, Lídia Sabor e Artes e Ingrid Lima Studio. Então, aí eu fiquei pensando em algumas coisas aqui para fazer essa relação com a espiritualidade. Primeiro delas, Nibiru realmente existe, só que numa dimensão paralela à nossa. Tudo isso realmente aconteceu. A gente não vê Nibiru lá no céu porque é numa dimensão diferente da nossa. E os Anunnakis, assim como os Igigs e outros seres, estão vivendo com a gente aqui na Terra, só que a espiritualidade, os espíritas enxergam e falam que são espíritos. No Candomblé, Umbanda, são as entidades, deuses. Para a Igreja Católica são anjos que estão aqui, que existe essa guerra o tempo inteiro aqui ao nosso redor do bem contra o mal. Assim como você falou, os Igigs ainda estão aqui, o Anunnaki vem aqui e ainda rola essa treta toda ao nosso redor. Cara, se você for juntar todas as teorias, você vai criar um contexto seu, porque cada um fala uma coisa, né? Por exemplo, tem gente que fala que os reptilianos são 100% maus, draconianos são 100% maus. E outros falam, cara, eles são igual a gente, porque a gente mesmo não é do bem. O ser humano, a gente se mata por nada. Então, eles falam que assim, que tem uma galera que quer evoluir e tem uma galera que quer ficar aqui, que quer dominar, porque quer matéria. Então, para eles, a gente é muito útil em energia, em estar servindo essas famílias, né? Eu acho que junta muita coisa. Eu acho que tem uma organização muito grande, além da Terra, espiritual também, de colonizar esse planeta. Eu acredito em grande parte aí do que a gente é hoje deve-se à parte extraterrestre, alienígena, mudanças de DNA, mudanças de estruturação do corpo, para evoluir um espírito.
tem essas tretas lá fora? Eu acredito que tenha. Mas rege um poder maior, cara, de controle. Aí a gente entra em comando Astacheran, sabe? Comandos espirituais muito mais fortes que é para evoluir todo mundo. Então, se tá aqui os Igigis, tá aqui os reptilianos, vai evoluir reptiliano, vai evoluir ser humano, vai evoluir o puto da tua casa, vai evoluir todo mundo, entendeu? Nesse conflito de bem, de mal, fazer o certo, o correto, errar e acertar, vai todo mundo evoluindo. Eu acho que é bem isso, cara. E a gente está à espera de um salvador, né? Como tava falando aí do deus Anu. A gente, no fundo, tá esperando alguém vir de fora, só que a gente tá esquecendo que quem é o salvador mesmo é a gente, né? Como sempre, a gente terceiriza tudo. Tá terceirizando, a gente tem que se salvar primeiro, né? Não vai vir esse salvador e olha, você é escolhido, vem cá. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. E eu acredito muito que vai ter uma hora que esse planeta ele vai entrar numa frequência maior. E aí sim vai ficar alguns espíritos mais adiantados, e aqueles que estão atrasadinhos vão dar um rolê em outro planeta, e vai ser útil lá. A gente fica assim, vai lá pra penar. Não, cara. Não, quem é ruim aqui vai ser muito bom no outro. Você tem uma chance de, eu acredito, cara. Agora tem muita gente que fala que eu vejo muito, acho que no meio espírita. Essa galera fala que Nibiru é tipo um planeta chupão, né? Já escutou essa? Um dos vídeos que eu tava assistindo tinha mais essa relação assim, com a espiritualidade e falou que... Não é isso aqui, o planeta vai passar perto e vai recolher todas as almas cebosas daqui. Mas não lembra muito do lado ao contrário do... Como é que os evangélicos chamam? Arrebatamento. Arrebatamento. Só que aí os espíritos bons subindo, né? Mas lembra, né? Que aí vai os espíritos ruins. Então, talvez... de lado diferente. Não, talvez seja a tradução. Que vai ter esse arrebatamento, só que para alguns falam que quem vai são os ruins, para outros que falam que diz que é o bom. Na verdade, ninguém sabe quem vai, mas alguma coisa está em comum. Alguém vai. Eu já vi gente falar que Nibiru é um planeta nave. Então, eu já ouvi falar que é tipo um exoplaneta. Ele vai para onde ele quer, não tem rotação. Ele vai, uma nave. Tá viajando pelo universo. Se a gente pensar que tem um meteoro aí, que a NASA tá doidona, que não sabe definir se é um meteoro... O Moa. Eles não conseguem. É uma estrutura que está no espaço. Só que assim, o Moa ele já tem um formato mais alongado, parece um charutão. Ele não entra como meteoro, como planeta, como asteroide, não é classificado como nada. Porque ele tem uma órbita totalmente diferente e normal. E ele não tem uma aproximação contínua. Constante. Ele vem, volta, acelera, desacelera, então... Algumas pessoas falam que é uma nave planeta. Nas minhas experiências, eu estava contando já um tempo atrás para tu, eu já tive projeções astrais que eu vi, foram poucas assim no universo, foi 2 ou 3, e uma delas eu vi uma nave, cara, que era do tamanho de um continente. Assim, sabe, tamanho da América do Sul. Se tu pensar que a gente está começando agora e tem civilizações muito à frente... Fazer uma nave planeta deve ser de boaça. Até no Star Wars, que é filme que é feito por um humano aqui na Terra, o episódio 7, a Starkiller, a nova estrela da morte, é um planeta. É um planeta, cara, é isso mesmo. Já tem, assim, relatos a gente já tá fazendo isso meio que na ficção, no cinema, que daqui a pouco tá sendo feito. Eu acredito. E eu vejo muito relatos da galera, assim, falando sobre melhoramentos espirituais feito por alienígena. Então você vai escutar muita galera que tá shippando o outro, né? Porque... Será que agora na Covid aí as injeções, um monte de coroa aí falou não, toma injeção porque estão colocando um chip em você. O chip líquido, né? Sei lá, vamos monitorar. E eu acredito bastante, assim. Eu já me questiono muito, porque tem um pessoal que fala que existem aliens do mal, que é assim, tipo nós, que quer conquistar as coisas. Se a gente chegar numa terra aí, tu acha que a gente vai chegar fazendo paz e amor, a gente vai chegar apontando a arma? Então, eu fico muito nessa. E um dos questionamentos dos Anunnakis era isso,
não fazer a gente evoluir tanto na tecnologia sem evoluir espiritualmente, senão a gente ia usar a tecnologia pro lado ruim. Já usa, né? Já usa. Então eles... Salve aí as bombas nucleares. Então eles tinham uma preocupação, nos relatos da galera que estuda, fala que eles tinham muita preocupação em frear esse corpo físico um pouco, para dar tempo à espiritualidade, a parte espiritual evoluir, para esse veículo aqui ser mais útil, porque se a gente evoluir muito, e eles estão passando ensinamentos muito devagar, muito pausado, e mesmo assim já dando um salto enorme, para a gente não fazer tanta besteira, porque a gente não só se destrói, pensa bem, como você falou, se a gente for para um outro planeta e tiver ouro, e tiver animais lá que atrapalham, a gente vai matar todo mundo. A gente vai matar para trazer ouro para cá. Entendeu? A mesma coisa que eles fizeram aqui. Lembra muito do filme Avatar, né? O Avatar. É bem essa pegada aí. Eu acho que dá uma freada pra gente crescer. Se vocês não conhecem o Instagram que o Kiyoshi tem, que é o Rabiscos da Alma, lá ele faz os desenhos que ele tem as projeções dele e faz alguns desenhos. Eu tava dando uma olhada lá, não tem nenhum desenho extraterrestre. Tu já fez algum? Tem, cara. Tem lá, eu não achei. Se tu baixar... Tá bem lá para o começo? É porque tem 100 e poucas. Se tu baixar, vai ter... Eu tenho em casa, que eu não mostrei lá, mas o que tá perguntar, tem mais? Olha o que tem lá. Lá tem um draconiano. Lembrei que tem um draconiano. Tem 2 draconianos. Eu lembrei. E eu me gelei, me caguei todo, porque o pessoal fala que é mal. E a mensagem era mó bonita, a energia era mó boa. E eles falavam assim, para quem não tem um preparo de entender que no universo existem raças diferentes, fica aí no seu planeta, na comodidade que está seu planeta e tá tudo bem. Se a gente não consegue conviver no nosso planeta com as diferentes raças que existem aqui dentro, imagina como vai ser. Mas para quem está de coração aberto, entender que lá fora há uma diversidade infinita, seja bem-vindo. Foi isso que ela falou. Muito foda. Muito legal, cara. Falei, seja bem-vindo. Eu falei, meu, é isso. Se você quer ficar aqui limitado, fica na sua limitação. Quer descobrir outras coisas? Vem com a gente, que a gente vai mostrar. Aí saiu insetoides, que parecem insetos. Já viu o Distrito 9? Né? Bastante camarão. Eu jogo um jogo aí, tem várias raças. É um jogo de você expandir e colonizar o universo. E aí tem as raças que você pode escolher para jogar. Cara, deve ter umas 40 raças diferentes alienígenas. Insetoides, reptilianos, draconianos. Tem uns extraterrestres que são rochosos. Sim, minerais. Eu falei, caraca, isso aqui é uma aula de ciências, esse jogo. Na tua opinião, tu acha que isso é um preparo para se um dia, mesmo que seja individualmente, ter um contato assim? Um preparo assim do inconsciente? Eu nem acho que é inconsciente, cara, porque quem criou esse jogo, assim como quem cria o filme O Avatar, essas coisas, de onde tira essas ideias? Star Wars, acho que tem uma informação lá que está vindo na cabeça da pessoa, isso. Porque ninguém inventa uns bichos desse jeito, e é meio que assim, universal. Pede para qualquer pessoa, desenha um ET, é isso que vão desenhar. A maioria, e tem relatos em pedra. Os hominídeos na pedra fazendo essas imagens, então assim, é meio que consenso geral. Isso é ET. Se alguém perguntar como que é um ET, é isso que vão desenhar. Então eu acho que já vem assim, a informação vem pra gente, não sei se vem em forma de já tá decodificado já desde que a gente nasce, ou se vai vindo aos poucos em sonhos e relatos que eu não consigo explicar porque eu não tenho essa espiritualidade tão evoluída. A médium Mônica de Medeiros, a senhora médium, ela faz canalização da Sheiliana, que se diz uma extraterrestre. E ela fala que esse planeta aqui acaba sendo atrativo para espíritos que erraram em outros planetas, para espíritos que estão querendo aprender também, e estão vindo aqui ou para ensinar, ou para ser útil, como eu falei para você que você vai lá ser útil em outro lugar. Então assim, tem muito Greyzinho encarnado, como o cara não lembra que é. Então aqui é o inferno de algum lugar. Pode ser. Porque quem errou lá, vem pra cá. E quem tá, assim, é muito difícil, acontece, mas o cara não lembra. Às vezes por hipnose, você vai ver muito hipnólogo falando isso, relatando. E
É até emocionante, eu já peguei alguns relatos, assim, o cara hipnotizado, fazendo regressão, e ele se vê com um louva-a-Deus na frente dele, gigante, um inseto. E ele tomou um susto. Só que aí ele meio que lembrou de quem ele era, e ele começa a chorar, porque ele fica com saudade de voltar pra família, cara. A terra dele Que lá era a família dele, não aqui. É muito louco, cara. Aí na Bíblia tem alguns outros relatos que ainda bate com as histórias dos Sumérios e os Anunnakis, que eu fico também assim, desde pequeno, cara, eu lembro que eu falava isso desde pivete, assim, Maria foi abduzida, cara. Pra ter O anjo Gabriel, o anjo que é um ser com asas nas costas, com aquelas roupas exatamente como os Sumérios desenham os Anunnakis, veio, levou Maria, fez uma mudança genética, fez ali aquela inseminação, e Jesus seria então um híbrido de terráqueo com Anunnaki. Hoje a gente faz inseminação em mulheres, né? Não precisa ter um marido, né? Ela vai no banco de esperma e faz isso aí, cara. Eu não duvidaria. Jesus subiu aos céus, depois do terceiro dia morreu. Tem um pessoal que fala que é uma nave. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Bora, Jesus, bora de volta. Volta, deixa esse povo aí, rapaz. O dilúvio que eu falei no começo do vídeo, a explicação dos Sumérios é que com a aproximação de Nibiru com a Terra, magnético, assim como a Lua tem efeitos aqui nas nossas marés, Nibiru, por ser um planeta bem maior, então as águas sobem, e aí foi o primeiro dilúvio que está relatado na Bíblia. Sim. Foi quando o Nibiru se aproximou da Terra e a galera toda foi embora para deixar só. Aí eles relatam que o que eles falam que é navio é uma nave, né? Mas nas tábuas sumérias tem a Arca de Noé. Eles relatam? Tem uma arca, foi feito um barco grande. Olha, cara. Com um escolhido pelo... Deve ser um descendente. Pelo representante dos Nibiru aqui na Terra. Falou, você vai dentro desse barco, leva uns animais com você. E a barca era... Como que era o nome? É alguma coisa relacionada tipo a... Titanic. A continuidade da vida, sabe? A continuação da vida, a vida, coisa de uma coisa assim, que era pra isso, pra depois do dilúvio ele continuar com essa vida na Terra. Que maneiro, cara, isso eu não sabia não. Eu sabia da história eu tava deduzindo que a barca seria uma nave, assim, mas não, era uma barca. Mas tem barco mesmo, escrito que era um barco de madeira feito. Não sabia, cara, bem legal. E as histórias vão se cruzando no mundo todo, né? As mesmas informações. E eu acho que, como eu estava te falando, estão usando inteligência artificial para tentar decifrar melhor essas tábuas, escrituras antigas da Mesopotâmia, Babilônia ali, e estão utilizando para tentar ser mais fiel possível à compreensão de hoje, né? Eu acho que isso aí vai mudar bastante a história da humanidade. Sim, essas primeiras tábuas sumérias, elas foram encontradas por volta de 1800 e pouco, lá que eu falei, e só conseguiram tirar, assim, conseguir extrair informação dela agora, em 1940 e pouco, 50. E agora, com a chegada dessas inteligências artificiais e tudo, aí eles conseguem escanear, mapear, criar padrões. E tem muita tábua suméria aí guardada que ainda não foi traduzida. Porque, por exemplo, os livros que não entraram na Bíblia, né? Apócrifos, que falam, os livros apócrifos. Né? Aí fala do... Enoque, Maria Madalena. Todos eles relatam alguma coisa sobre esses deuses. Seres fora da Terra. Fora da Terra, gigantes. Tira da Bíblia. Porque não é pro povo ficar bem interessante. Aí os caras falam que é os reptilianos encobrindo para eles tomarem o poder. Cara, sei lá, cada vez que eu pesquiso mais, eu vejo que a gente não sabe nada. Não sabe nada. Porque eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa aí. Tem. Como o que eu não sei explicar, mas tem. E, assim, além quando tu falou que a gente deu um salto muito grande de ser um macaquinho para virar um ser humano. É evolução. A gente deu um salto muito grande em tecnologia, né?
Cara, no episódio anterior, se você não assistiu, já aproveita, acabando esse aqui, vai assistir o episódio anterior, que a gente deu um salto para trás, para os anos 80 e 90, e tem muito disso do salto de tecnologia, o que não tinha na nossa infância. E tem agora, será que é eles tentando passar, assim, a gente está com um preparo melhor para entender algumas novidades tecnológicas, algumas novidades que possam acrescentar à humanidade? Falando muito desse negócio de tecnologia reversa, né? Que eles pegam as naves e estudam o que dá para extrair dali pra gente usar. Parar pra pensar, cara, vocês vão pegar com o tempo, assim, acompanhando a gente, que é muito disso, que eu acho que tem muita referência espiritual, e eu venho sempre com uma referência pro meu mundinho Star Wars. Nos filmes de Star Wars, cara, eles se falavam com telecomunicadores e com holograma e tudo que a gente não tem até hoje. Não. E ainda não. No passado, o futuro deles, a gente ainda não chegou naquele futuro do... Porque o Star Wars é no passado, né? num passado muito, muito distante. É isso mesmo. A gente ainda não chegou lá no planeta novo. Assim como o filme De Volta para o Futuro, quando relataram o futuro, o menino lá já andava no skate voador. Não inventaram. Isso é meu maior. Não inventaram esse skate voador. Até tem, né? Mas não tá nessa magnética ali. Tem já esses drones aí, a galera já tá fazendo uns testes, a gente tá bem próximo. Eu às vezes eu vejo assim, que existam comandos estelares, e eu vejo mais na ótica do Star Trek. Que são... já tem alguns episódios que eles visitam mundos antigos, mundos novos. Então assim, para aquele planeta, aquela nave é algo muito assim, avançado. Os caras estão mexendo, fazendo fogo com a pedra ainda. Então o que acontece? Eles são proibidos por questões éticas de se intrometer ali, cara. Eles não se intrometem, eles deixam aquela raça evoluir no tempo deles. E eles falam que eles só podem ter comunicações com aquela civilização quando ele atingir a velocidade de dobra. Quando eles conseguirem fazer um motor de dobra para poder viajar. Então eu acredito que muito desses seres está deixando a gente evoluir. Assim, deixa os meninos aí. A gente ainda é uma formiguinha para eles. Deixa evoluir, que é pra gente chegar a ter um contato massivo. Assim, eles vêm, passam ideias, passam informações, mas aí para ter um contato massivo vai ter E quem controla tudo isso? Você não pode falar com eles porque você não pode interferir na evolução deles. Sempre vai ter um Deus, uma força maior, uma entidade central. Fala assim, beleza, não estou descartando aqui a existência de draconiano, reptiliano, Anunnaki, isso e aquilo. Porém, tem uma... No Star Trek é a frota. A frota ele tem essa questão moral. Eu acho que civilizações mais evoluídas, digamos assim, eles evoluíram espiritualmente também. Sim. Eu acredito. Então, assim, por ter esse acréscimo espiritual, eles têm um entendimento melhor, não só da parte científica, como a parte... essa parte intangível. Então, assim, eles meio que se respeitam muito nessas questões. Dizem também que aí é na base da força. Que aí tem comandos que chegam pesado, que é pra, por exemplo, assim, agora esse planeta aí ninguém mexe mais. Então, assim, se você quer entrar aí pra fazer uma bagunça, você não vai entrar, porque a gente não vai deixar. Tipo, uma proteção galáctica, assim, pra seres que querem invadir, fazer alguma coisa errada. O BOP espacial. Isso. Eles estão ali só rondando pra não acontecer, não ter essa interferência, né? Quanto de informação de não terráqueos vem, assim, pra tu, não digo em geral, mas assim, pra tu? Experiências minhas? Muito inferior, assim, é pequeno em relação a relatos... Ultimamente não, Antônio, pra te falar a verdade, antes de ontem, eu tava meditando e na meditação aí eu comecei a fazer um trabalho energético que eu faço para ter projeção, né, que eu gosto muito, e deitei e comecei a movimentar a energia. E começou a vir muito na cabeça os Greys, cara. E eu senti muito eles mexendo em alguns pontos, principalmente no pé. Pode parecer brincadeira, mas eu senti bem, cara. Então eu acho que... Acupuntura. É uma acupuntura mesmo, cara. Eu acho que tá muito frequente
algumas pessoas conhecidas, eu tenho loja, né? Relatando que tá sonhando muito, cara. Com ET, Sonhando, tendo vontade de descobrir sobre alguma raça, sobre isso aqui, vontade de ver séries. Eu acho que tá rolando Então, eu tô achando que já movimento massivo. começando a comunicação, sabe? Assim, meio que indiretamente. Aí você vê que nos Estados Unidos está tendo aqueles depoimentos de militares, né? No Canadá, o ministro da Defesa relatando que... Tu viu que a NASA, essa semana, anunciou a criação de uma instituição que só para cuidar disso. Assim, beleza, tá todo mundo falando que existe, né? Então nós vamos criar uma instituição aqui, catalogar tudo que vocês estão passando pra gente poder estudar e direcionar. Cara, quando tu já monta um negócio desse, é sinal que, tipo assim, tu não descarta mais, assim, não existe. É muito legal, porque assim, cabe à ciência, a ciência mesmo, ela é ser cética. Ela tem uma metodologia. Enquanto a gente não avança na tecnologia, a gente tem que ter essa metodologia pra não pirar, viajar muito. Tem que ter padrão, né? Mas você tá vendo que já tá tendo abertura para novos estudos. Assim, sim, a partir do momento que fala, não, isso não existe, é besteira, beleza, acabou. Agora não, vamos criar uma comissão. O que eu tô vendo muito dos relatos é assim, olha, eles não falam que é um disco voador, mas eles falam assim, é um objeto que a gente não sabe o que é. Não tá dentro do nosso padrão, não é drone, não é Starlink. Hoje a gente tem tecnologia para saber se é eles falam, isso aí é nada que a gente conheça. É um fenômeno da natureza? Não sei. Mas tá aí, ó. Os Anunnakis estão voltando. Vindo de óculos assim, ó. Imagina, pega uns deles de 6 metros aí. Pensando que é muita coisa na cabeça, velho. Muita informação. Mas eu acho que pra hoje... Pô, a gente falou pra caramba, hein? Podemos deixar você digerir todas essas informações. E deixa no comentário se você quiser saber um pouco mais. A gente pode correr atrás, pesquisar, trazer informações mais específicas. Aqui no meio dessa conversa já tive um insert aqui de buscar, talvez trazer nos próximos episódios, alguns erros de traduções da Bíblia. Isso é legal, que tem bastante coisa na internet que a gente pode pegar aí. Não precisa ser muita coisa, porque também, né, ficar aqui jogando muita informação. Algumas coisas mais importantes e relevantes. Se você assistiu a gente até aqui, eu já te agradeço. Muito obrigado por ter apoiado da sua forma visual. Se você já é inscrito, obrigado. Se você ainda não é, lhe convido a se inscrever, ativar o sininho. Deixa o joinha, porque eu sei que foi legal esse episódio. Esse episódio eu tenho certeza, merece seu joinha. Quer deixar algum recado? Deixa a gente abduzir vocês, cara. Viaja com nós, vai ser muito legal. E se inscreve no Instagram, se inscreve no YouTube, dá aquela força, não vai doer o dedo, não vai acontecer nada, mas vai ajudar muita gente, tá bom? Vou deixar aqui o meu Instagram do Kiyoshi. Vou deixar o Instagram do Suave na Nave oficial para você entrar em contato com a gente lá. Também aqui nos comentários vai estar o Instagram dos nossos apoiadores, a Cacta Decor, Lídia Sabor e Arte e Ingrid Lima Estúdio. Vai estar o link delas aí, vocês entram lá e já sabe, já aproveita ofertas, fala que viu o anúncio por aqui para ganhar algum desconto. Kiyoshi, chegamos mais uma vez no fim de mais um episódio. Foi. Brigadão. Até quarta-feira que vem, contamos com vocês.